Queria dar uns avisos iniciais, avisar que a gente vai gravar essa conversa com ela. Para quem perdeu algum encontro, a gente está avisando sempre que vai gravar as convidadas e não gravar os nossos grupos de estudo para que todo mundo fique mais à vontade, mas se alguém faltar, a gente pode dar uma recapitulada, se necessário. E a gente já incluiu o vídeo da Ana Paz numa aba que vocês vão ver no nosso, quando entra lá no grupo Dramaturgias Plurais, acima, um pouquinho para o lado direito, tem vídeo da Ana Paz. E é ali, sempre nessas abas acima, que a gente vai deixando esses vídeos, que eles estão no YouTube, mas eles não estão nesse momento abertos, porque o objetivo a princípio, que eles funcionem como material para estudos desse projeto de extensão, e depois, futuramente, a gente vai pedir autorização para no ano que vem ou depois poder tornar públicos esses vídeos. Mas, a princípio, é para esse grupo aqui. Então, a gente até pediu para, nesse momento, não compartilhar, usar como estudo para vocês. Um aviso, mandei essa semana e-mail para todo mundo, para a gente afinar um pouco as questões da organização, e queria só relembrar, a chata, quem quiser participar em outubro, não esqueça de nos avisar, porque a gente está com uma lista de espera ainda, é super feliz que todo mundo, que a gente está recebendo muita inscrição ainda, e pedidos para entrar na lista de espera. Então, se por acaso alguém não puder participar em outubro, avisa para a gente incluir outras pessoas. E se quiser voltar depois de novembro, dezembro, dá um toque para a gente, que a gente vai tentando sempre acomodar todo mundo de uma forma que tenhamos, em média, 50 pessoas, e isso permita, de alguma forma, que as pessoas falem e não fiquem só ouvindo, né? Porque a ideia da gente é que a gente possa realmente formar um grupo de debate, isso com mais de 50 pessoas, já com 50 já é difícil, né? Então, não esqueçam de confirmar quem quiser participar. Algo mais antes de apresentar a Mariana? Bom, sendo assim, vou apresentar a Mariana Pimentel. Ela é artista da dança, gestora e produtora cultural. É mestre em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias pela Universidade Nova de Lisboa. Investiga práticas colaborativas no sistema produtivo da dança e economias alternativas. Seus trabalhos artísticos tratam das relações com o corpo, o espaço e a coletividade. Bom, a gente vai deixar a palavra com a Mari agora. A gente vai ter mais ou menos 40, 50 minutos de conversa com ela e depois a gente abre para as perguntas, como a gente fez no outro dia com a Ana Paz. Tá bom? Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada a você, querida. Uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência. Esses convites são sempre maravilhosos, porque ajudam a gente a organizar no tempo, né? O tanto de coisa que a gente faz. E, enfim, quero agradecer Cláudia e Daniela por esse trabalho, né, que estão fazendo na universidade, por esse projeto muito bacana, ver tanta gente interessada, né, nesse assunto. E agradeço também, Cláudia, por ser a pessoa super importante na minha carreira, nas minhas perguntas artísticas, nas minhas questões nesse trânsito, né, artista-instituição, que é tão complexo. E esse nome é incrível, né? Dramaturgias Plurais. Eu até peguei emprestado e incluí só dramaturgias plurais e compartilhadas para minha fala de hoje. E, na verdade, eu incluí essa palavra porque eu acho que dramaturgia é a criação desse espaço comum de relação, né? É como eu tenho trabalhado esse termo. E também porque os próprios públicos, né? Na verdade, é um termo que também aproxima os públicos, porque eles próprios também constroem dramaturgias quando eles estão assistindo, né? Nos assistindo. Então, é um pouco desse lugar que eu parto, tanto no projeto que eu vou compartilhar, que é o Sesc Dramaturgias, nessa fala enviesada total que eu já assumi, né? Entre Mariana, que é do Sesc, e Mariana, que é artista. Eu já tentei separar as instâncias, não dá. E também entendi que as duas instâncias são comuns e são de criação,
Também entendi a importância do nosso papel como artista de ocupar esses lugares, de não cindir esses lugares, né? Um país como o nosso precisa, né, de artistas que também atuem para além do seu próprio trabalho, mas pela produção de contextos de suas cidades. Então, enfim, o Bas Baum, né, vamos recorrer ele aqui, sempre recorro a ele, acho que ele conseguiu dar uma aquietada nessa nossa sensação de multiplicidade, né, nos assumindo como artistas, etc. E aí eu sempre recorro porque eu acho muito interessante e muito irônico também a maneira como ele trata disso, e eu acho que como eu falei, né, no Brasil não tem como a gente não ser múltiplo, né? Eu acho que isso faz parte do nosso contexto e da nossa realidade, e o país precisa disso, né? Então, eu acho que essa palavra dramaturgia também assume esses múltiplos fazeres, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como que ela aparece em programação, em curadoria, em produção, e, claro, na relação com criação, com fruição, né? E aí, enfim, vou me apresentar um pouquinho mais. Eu trabalho no Sesc Nacional, faço parte da equipe de artes cênicas, e lá a gente realiza todos os nossos projetos de maneira compartilhada, né, com todos os estados do Brasil. Já tem muita gente aqui queridésima e que a gente já se cruzou, né? E aí eu coordeno o Palco Giratório e o Sesc Dramaturgias e outros projetos que a gente vai realizando junto com os regionais, numa rede com 34 pessoas. Então, todas as decisões e proposições do Sesc Nacional é sempre em rede com essas pessoas. E como artista independente, eu tenho uma mini produtora, que eu chamo assim, que é a Dos Voos, com quem eu trabalho, né? Eu toco a Dos Voos, os nossos projetos com a Priscila Maia, que é uma artista da dança, um presente também, assim, da minha trajetória. E a gente tem 2 projetos principais, que é o Face a Face, que é uma plataforma de trabalhos e de performances que provoquem outras relações com os públicos, né? Que não só na caixa cênica, mas que promova a relação entre públicos e a cena. E o Conversas Líquidas, que é um projeto que a gente começou logo antes da pandemia, que são uma série de entrevistas numa piscina de plástico no verão do Rio. E eu espero que seja possível, de alguma forma, a segunda edição nesse próximo verão, vamos ver. Mas é isso, né? Nossos trabalhos e propostas sempre estão nesse lugar de construir relação e pontes de relação com os públicos. E o Face a Face, a gente também tem a parceria da Lígia Soares, que é uma artista de Portugal, cujo trabalho também é super, né, de criar dispositivos de contato, né, de contatos múltiplos com os públicos. Então, é um pouco esse lugar que eu habito, e aí, nesse ponto, trabalhar no SESC é um privilégio, porque, sendo do Nacional, eu posso circular o Brasil inteiro, conhecer artistas do Brasil inteiro e ver quais são as realidades, né? E por isso também acabei indo para esse lado de pesquisar produção e economias alternativas e outros modos de colaborar mais empoderados diante dos sistemas, né? Por fazer parte desse sistema, né? A partir do SESC, eu fui percebendo como que a relação e o contato desses artistas com o SESC pode ser de mais poder mesmo, né? E menos desse lugar de necessidade, né? Então, transito por aí. E tô achando, assim, uma honra e um desafio falar depois da Ana Paz, que é uma referência, né, nesse debate. Eu acho que ela apresentou já uma gama bastante ampla, né, sobre o tema, a própria pesquisa dela e os textos que vocês vão ler também ao longo do grupo, né, traz essa mobilidade do conceito da prática de dramaturgia. Então, hoje, eu vou falar um pouco como é que eu tenho lidado com dramaturgias no meu trabalho, mas principalmente a partir do Sesc Dramaturgias, que a gente levou para passear esse conceito para o Brasil inteiro, para o interior, para todo tipo de realidade, e pôde perceber como é que ele se comporta nesses lugares. E isso trouxe muitas questões políticas, e esse projeto, inclusive, me deu a oportunidade de mapear a própria situação da dança no SESC, porque enfim, não existem muitos profissionais específicos de dança na rede, fora os professores dos cursos, né? Somos poucos ainda em relação a profissionais de teatro. Então, eu pude, com esse projeto, dar uma entendida quais eram os imaginários de dança, né? Como que
esse fazer estava se configurando nesses lugares. E aí foi bem impressionante como que essa palavra, como o fato da oficina ser de dramaturgias da dança, foi um diferencial enorme do que se a gente tivesse chamado de uma oficina, se fosse uma oficina comum de dança, né? Sem esse nome. Então, assim, até bacana que está aqui a Jana Loba, a Ivna Messina, uma galera que foi oficineira desse projeto. A Jana, inclusive, participou do início, né, Jana, dessa fase de mapeamento. Então, que delícia vocês estarem aqui e poderem também dar o olhar de vocês depois, né? Como é que foi estar, né, desse outro lado, assim. E aí, outra abordagem que eu vou trazer, que aí tem a ver com o meu trabalho artístico, é a abordagem do modo operativo END, né, que é um método que foi criado pela artista e pela antropóloga Fernanda Eugênio. Eu já pesquiso esse método desde 2009, faço parte do núcleo END Lab, e dentro desse núcleo eu tenho chamado minha pesquisa de dramaturgias compartilhadas, porque é isso, né? Eu já dei uma introduzida, mas eu vejo muito essa palavra como uma oportunidade de relação e mediação entre nós, né? E entre os outros seres humanos, não humanos, públicos, enfim. Então, eu acho que ela nos ajuda a criar esse espaço, né, de convivência e a pensar também os nossos trabalhos como esse espaço de responsabilidade compartilhada, né, entre nós e entre os públicos e entre os técnicos, entre todo mundo, né? Que muitas vezes a gente que se produz e apresenta, a gente também tem claro que a gente quer que tudo corra bem, que seja perfeito para os públicos, que dê tudo certo, mas a gente não tem esse controle, né? Como agora, a gente não tem controle da internet, nem de nada que vai acontecer nessa rede, né? E também é importante implicar o público desse lugar de que ele também é responsável pela construção daquele espaço, né? Quando eu estou produzindo os meus projetos, eu fico super, parece que eu estou aniversário, eu estou assim, né, querendo que todo mundo esteja ótimo, que nada aconteça, e aí a Priscila que me acalma, ela, Mari, calma, tá aqui, ó, tá aqui, agora a gente não tem controle sobre o que vai acontecer, né? Então, enfim, tensionar esses lugares, né, também. Então, eu vou começar, fiz um PowerPoint aqui, mais para gente, para eu poder um pouquinho me guiar e vocês também poderem ter uma materialidade, né, do que eu estou falando. Vocês estão vendo? Tá tudo direitinho? Se puderem dizer sim, é bom. Estou vendo, tô vendo as caras direito. Eu estou vendo mais o PowerPoint mesmo. Então, o chat eu não vou conseguir ver agora também, gente. Eu preciso dar uma concentrada aqui no cronômetro, muita atenção. Então, eu acho que é isso, né? Dramaturgia é uma prática de compartilhar mundos, é como a gente escolhe tornar visível ou invisível o que a gente está propondo, fazendo, é construir portas de entrada, chaves de acesso, né? Pegando o que Ana também trouxe, construir mediações possíveis, é apostar nas relações, né? Com todos os seus encaixes e desencaixes. E aí, então, partindo daí, eu começo falando do Sesc Dramaturgias, né, que ele foi criado em 2014 pela nossa equipe de artes cênicas, né, que sou eu, Rafael e Vicente Pereira. E esse projeto ele é um desdobramento de um projeto que já existia no Sesc de leitura dramática, que é o Dramaturgia Leituras em Cena. E aí a gente pensou como uma primeira estratégia para a dança, a gente meio que se utilizou do que já existia para expandir, né? Para também não chegar com o pé na porta, desconstruindo tudo, mas como que a partir do que já existe, de um campo que já existe, a gente consegue, então, ir expandindo e chegando de mansinho, né? Então, assim, a gente fez com dramaturgias, a gente, então, trocou esse nome, Dramaturgia, Leituras e Cenas, e colocou Sesc Dramaturgias, porque aí expande o conceito e expande também a maneira como ele pode aparecer para a dança e para o circo. E a gente também fez isso com o palco giratório, né, por meio assim, de uma militância para aumentar a quantidade de trabalhos
de dança, né, que eram também, não eram poucos, mas eram sempre inferiores a teatro. O nome da nossa equipe, antes de eu entrar, era teatro, então a gente conseguiu mudar para artes cênicas. E focar a minha atuação em artes cênicas, mas com esse olhar específico da dança. E aí, a partir disso, então, várias conquistas a gente foi conseguindo, né? Tanto por conta, no SESC, a dança é muito forte nos cursos, né? Toda unidade do Brasil, de qualquer estado, vai ter muito curso de balé, dança de salão e tal. E aí, o Dramaturgias também foi uma tentativa, né, de começar a tentar abrir outros cursos, né, de dança contemporânea, outras abordagens de dança nesses lugares, que depois a gente acabou conseguindo fazer. E aí também fui percebendo que mais interessante seria estimular os estados a construírem seus projetos específicos de dança, do que a gente no Nacional criar mais um projeto, né, enfim, para eles realizarem junto. Então, foi meio que isso, né? Palco e dramaturgias ali dando uma estimulada e cada local com seus projetos específicos, né? E, claro, na esteira disso também, né, batalhar pela contratação de mais profissionais de dança, que também aconteceu, mas que agora, né, a gente, nesse momento, está tudo se reorganizando ou mudando ou se destruindo e a gente tentando, né, segurar o que a gente pode. Então, o contexto atual já mudou um pouco, mas continuam projetos específicos acontecendo, continuam profissionais de dança contratados, não na quantidade que a gente tinha antes, né, isso já diminuiu, mas o que eu achei mais interessante desse processo foi não só contratar profissionais de dança, mas conseguir sensibilizar os profissionais de teatro a atuarem pela dança. Assim, isso achei super... até mais importante, né? Quando eu entrei, eu era muito, assim, militante total da dança, fui entendendo que era importante eu também me desapegar e eu também me expandir, né? E aí uma coisa muito linda que começou a acontecer foi trabalhos que foram criados no Dramaturgias e nesses projetos específicos começaram a integrar o circuito palco giratório. Foi, como exemplo, Hora Mortem, né, do próprio coletivo, que foi um trabalho que veio de uma oficina da Jana Lobo, lá em Cuiabá, em um outro projeto, que é o Leituras de Movimentos, que era um projeto específico de lá, que foi criado pelo Clodoaldo Arruda, na época. Então, esse trabalho, também articulado com dramaturgias, quando ia, a gente também fez muito isso, articulou os projetos locais com dramaturgias, né? Deu fruto a esse trabalho que circulou no palco depois, né? Isso para a gente é muito bacana como resultado, né? Poder ver que esse chão está sendo criado, né? E outro exemplo também é o ralé do Jessé Batista, que é um b-boy de Maceió, que também desenvolveu o trabalho dele no Dramaturgias e no Gesto, que é o Grupo de Estudos Orientados, que é um projeto também de criação específico lá do Sesc Alagoas, e circulou ano passado. Então, isso para a gente demonstra, né, que esse projeto ele também gera autonomia nos artistas, né? Isso foi uma coisa super importante também. Como que ele desperta para a criação e também gera essa independência, né? Esse lugar de que sim, você pode criar e ter seu próprio trabalho, né? E aí é muito importante também salientar a diferença que fazia quando a oficina acontecia em cidades que tinham universidade com curso de dança. Assim, era muito, muito marcante isso, né? Tanto pela articulação, pela divulgação, pela parceria, professores fazendo a oficina também, né? Não é porque eu sou um professor que eu não vou me colocar nesse lugar, né, de estudante. Então, assim, muito, já agradeço desde já as universidades de dança que super apostaram e colaboraram com o desenvolvimento do projeto também. E aí a curadoria, começou sendo feita por mim, porque aí realmente eu estava chegando no SESC, chegando no Brasil, imagina, depois de 5 anos fora. E aí eu precisei realmente chegar junto de quem eu tinha muita confiança, né? Porque qualquer passo em falso poderia minar aquela relação que estava começando a ser criada, né? Então, a primeira edição foi com a Flávia Meirelles, e aí ela
eu sempre achava muito importante que o oficineiro fosse para mais de uma cidade, para ele poder realmente dar essa mapeada, né? E a Flávia foi uma parceira e é ainda, né? Desde que eu cheguei no Rio, me apresentar esse contexto, me ajudar a entender, porque eu cheguei no Brasil, 6 meses depois eu estava no SESC já. Depois de Flávia, a gente expandiu para Janaína Lobo, então foram 2, e depois Flávia, Jana, se agregou a Luciana Lara. A Jana, né, por essa experiência também que ela já tinha tido muito bacana lá em Cuiabá, por toda a experiência dela também em Teresina, e a Luciana Lara, porque tinha também a pesquisa em mestrado, né, sobre dramaturgias, e também é uma artista, assim, uma figura que faz super importante para a construção também da dança em Brasília, praticamente um dos únicos grupos mais longevos, assim, que continua atuando como grupo lá. E aí foi essa tríade maravilhosa de mulheres que fizeram um primeiro mapeamento da situação. E aí depois essa galera toda foi se agregando, não, impossível caber o nome de todo mundo, mas é isso, já foi Marquinhos Matos, de Mato Grosso do Sul, a Priscila Maia, a Ivna Messina, a Michele Moura, Marcela Eveli, Elizabeth Finger, enfim, toda essa galera foi se agregando com as suas especificidades. E aí essa curadoria ficou um tempo ainda sendo feita por mim com os regionais, né? Eles iam me sinalizando que tipo de trabalhos eles achavam interessante. No caso da Ivna, ela foi para Sergipe. O Sergipe tinha de tudo, assim, todas as oficinas lá tinha gente de tudo, de dança do ventre com dança flamenca e dança de salão, todo mundo junto, né? E aí a Ivna também tem uma pesquisa em dança flamenca. Eu falei, olha, pode ser interessante a gente levar esse conceito por esse viés, né? Então vamos experimentar. Então a gente ia fazendo assim. E hoje em dia, e depois foi especificando, né? Foi o Renato Cruz de danças urbanas, o Vanilton Laca, enfim, videodança também, né? A Priscila e a Laura Virginia deram videodança, a Beth Finger também com a pesquisa dela bem específica, né? Com o tempo o trabalho foi ficando mais específico e as próprias cidades iam pedindo quem eles queriam, né? Tinha gente que sempre participava de todas as edições e os próprios participantes faziam essa curadoria. Para mim era maravilhoso, assim, a gente quer fulano, tá? Eu só ligava e para mim esse é o tipo de relação que tem que existir, né? Entre instituição e participantes, assim. Então, quando isso começou a acontecer, foi muito emocionante, né? Não ser uma coisa que venha só da própria instituição, mas que vem desse retorno desse público, né? E também, hoje em dia, então, a gente está num outro momento, a curadoria é feita pelos próprios estados, né? Eles indicam os oficineiros que eles desejam e os curadores também escolhem. E, claro, às vezes eles precisam de ajuda, querem alguma mediação minha, ou uma dúvida, ou o que eu acho, e aí eu vou sempre mediando. Mas isso também foi importante, porque agora cada estado já faz esse mapeamento, já tem que conhecer os artistas de dança daquele lugar, acompanhar, né? Enfim, essa autonomia também é super importante para eles, né? De estar atento ao seu contexto e buscar, né? E uma coisa que eu sempre também converso é que, gente, o Sesc Dramaturgias não é um projeto de oficina de dança, é um projeto de dramaturgia da dança, que traz relação com pesquisa, com composição, com fruição. Isso é um ponto de virada, assim, super importante, né? E aí, dentro da realização desse projeto, né, eu vou meio que relatar algumas histórias que aconteceram e o que essas histórias como essas histórias vão trazendo isso que está aqui no slide, né? Essas relações todas que estão no slide, né? E é importante também dizer que, atualmente, o módulo de dança do Sesc Dramaturgias é o módulo mais realizado, assim, é o que tem o maior número de oficinas. E isso também acho que é uma super conquista, porque não só porque eu sou da dança, mas porque o Brasil as pessoas têm muito ainda que se resolver com o seu próprio corpo, com seus impulsos, com seus desejos, com a própria noção de dança, né? Que, em certa medida, a dança contemporânea. Eu comecei muito com essa bandeira da dança contemporânea, depois estou entendendo que a gente precisa atuar, por que essa dança provoca esse afastamento, da onde vem, vamos entrar dentro disso, né? Abrir a barriga desse monstro, tentar entender, né? E nesse ponto, Dramaturgias é um projeto de oficinas que trouxe muito vigor nisso, porque grande parte dos participantes nem eram de dança.
Sim, isso foi um dado muito curioso também. A maioria nunca tinha feito dança na vida, foi parar lá na oficina e criou um solo no final de 20 horas de oficina. Então, assim, para despertar esse desejo e entender qual é as articulações que a dança faz, né? Claro que é importante lembrar que os cursos do SESC não são profissionalizantes, a gente não tem, a gente nem pode, né, a gente não tem como certificar, não tem esse intuito. Então, um debate que a gente tinha muito também, será que a gente não vai precarizar, a pessoa vai fazer o curso de dramaturgia da dança, vai criar o solo e pronto, tem um solo. Não, na verdade, ele cumpriu um papel e cumpre um papel de expandir e de horizontalizar mesmo essas relações, né? Essas funções e de despertar mesmo as pessoas para essa relação com o próprio corpo e com a própria dança, né? E para desmistificar principalmente esse lugar. Tanto que a gente ficava numa dúvida, né, no início, assim, eu e a Flávia, a gente começou, o primeiro ano era só para pessoas que tivessem experiência em dança. Mas não sei dizer porquê, começou a esvaziar. As pessoas, assim, nem sempre todos os inscritos ou metade dos inscritos eram pessoas de dança. Muitos não eram. Então a gente acolheu isso e, gente, vamos lá, vamos ver, vamos experimentar e a coisa tem rolado com essa diversidade, né, de públicos e, ao mesmo tempo, também lá, dependendo da abordagem da oficina, também rola um momento que você pode, né, dividir, dar uma atenção específica para alguma pessoa e depende de como que o oficineiro vai dividir o seu curso. Mas já esse lugar do próprio oficineiro ter que lidar com tanta diversidade numa sala só, já colocava essa pessoa num outro lugar de desafio, né? Isso todos falavam, assim, de caramba, como é que eu lido, né, com essa diversidade agora? E aí, essa questão de hierarquizar saber também já ficava, assim, muito forte, porque para o próprio professor, professora, né, o próprio tema já era um método de pesquisa, né, já era um tema de pesquisa, que ele também e ela estavam descobrindo, né, por meio do projeto, né? Vários, acho que foi a Michelle Moura, ela, Mari, nunca tinha pensado de maneira tão específica sobre isso no meu trabalho. Então, quando ela foi dar a oficina, ela teve vários gatilhos de coisas que ela ainda não tinha pensado no próprio trabalho dela, né? E na época eu convidei ela porque eu acho o trabalho dela muito instigante, muito desafiador e muito interessante, né? Acho que essas fricções também que a gente pode causar, né? Ela deu oficina em Brasília, no Gama e em Taguatinga, que são cidades satélites. E aí eu acho que é isso, né? É um lugar de encontro que não quer dizer que vai ser sempre coeso, né? Então acho que é uma oportunidade também que a gente tem de fazer essas propostas, como que elas podem chegar em outros lugares que não chegariam se não fosse através desse projeto, né? Ou da capilaridade que o SESC tem. Então, essa preocupação também de não ir como um colonizador, né? Eu vim aqui do outro estado para dar oficina para vocês, também era uma coisa que a gente falava muito, né? Então era muito interessante, assim, como no primeiro dia já tinha um campo comum mais estabilizado, né? E mais estabelecido também entre as pessoas. E aí tem várias questões que iam causando deslocamento, né? A Flávia Meirelles, por exemplo, primeiro 3 dias da oficina dela era só texto, debater texto, e as pessoas ficavam assim, mas eu vim fazer aula de dança, por que a gente está aqui falando esse texto? E a gente foi percebendo as lacunas imensas ainda que a gente tem no nosso país com relação à formação e à relação mesmo, né, de pesquisa, de entender o que é uma oficina, uma aula, o que pode ser uma aula de dança, né? O que pode ser uma aula de dança. Então, tem essas pequenas coisas que para a gente parecem óbvias, mas que a gente já vendo que não são nem um pouco óbvias, né? Infelizmente, ou felizmente também, porque aí a gente pode acessar outros modos de pensar essas palavras, né? E de pensar essas teorias todas, né? Que a gente vai construindo e lidando e inventando, né?
Então, assim, esses textos, expandir o que é dança, né? Eles poderem entender com que outras áreas a dança pode se relacionar, né? E se sensibilizar para ela, né? Muitas pessoas passaram a ver espetáculos, passaram a criar seus trabalhos, a fazer aula de outro modo porque passou pelo dramaturgias, né? A pensar a dança como área de conhecimento que até então poucas pessoas. Isso era um outro ponto que todos os oficineiros falavam. É como se a dança não fosse área de conhecimento aqui, é só o ginástico, o suar, né? E aí, aos poucos, esse espaço ia sendo criado, assim. E aí tinha muita participação também de pessoas de dança de louvor e dança ministerial, muita, muita, muita. E aí era muito engraçado, porque eles não saíam do curso, assim, elas iam sempre até o final. E aí tem um caso ótimo com a Flávia também, que a Flávia levava sempre uns vídeos também para mostrar. Um deles era da Lia Rodrigues. Aí as meninas, olha, não posso ver esse vídeo, porque tem nudez, então eu vou sair da sala, mas quando acabar o vídeo, me chama que eu volto. E elas voltaram e ficaram até o final do curso e pensando como que elas podiam agregar aquele conhecimento à dança que elas faziam na igreja, né? Então, realmente era um espaço assim, de convivência total da diferença. E aí tem uma história ótima também, que foi com o Marcelo, Marcelo Evelin, em Parnaíba. Parnaíba é uma unidade onde tem, assim, umas 20 turmas de balé. Umas 20 turmas de balé. E aí ele foi dar oficina lá, e aí chegou na sala, estavam aquelas meninas todas de meia, de colã, de coque e tal, não sei o quê. Aí ele, gente, e agora? Como é que vai ser isso aqui, né? E aí ele, olha, a primeira coisa que eu fiz, gente, vamos soltar esses cabelos, vamos tirar essas meias, vamos buscar outras roupas, e isso, né, já foi uma desconstrução muito grande, tanto para ele quanto para as meninas, né? Esse simples fato, né, de você se desfazer daquilo que estava, né, que te compõe há tanto tempo, né? E eu lembro que ele me contando, eu morria de rir, porque é isso, né? Ele, né, dá aula no mundo inteiro, Marcelo, né? E em Parnaíba se deparar com essa situação e foi, enfim. E aquelas meninas assim, poderem, né, acessar o trabalho deles. Assim. Então, enfim, são muitos territórios movediços, né, que a gente foi arriscando também, né, arriscando. E aí, queria trazer essa diferenciação, essa questão que também apareceu muito, né? Um texto que a gente usou muito foi do Paulo Paixão, aquele quando o drama se apodera da dança, em que ele problematiza, né, a utilização desse nome, dramaturgia, não só porque é a dança mais uma vez se apropriando de um nome do teatro, né? Mas se no Brasil faz sentido chamar dramaturgia dessa maneira, né? Talvez na Alemanha, na Bélgica faça, mas e aqui? Como é que a gente decoloniza esse termo, né? E aí fica sempre no título da oficina era sempre é na dança ou é da dança, né? Então acho que tem esse tensionamento, né? E eu sempre achei mais interessante chamar da dança, né? Porque certamente quando a dança se encostou nesse termo, ela subverteu ele totalmente, né? O corpo subverteu totalmente essa noção do que é dramaturgia, né? Que no teatro é muito apegada, que também já se expandiu, né? Na verdade, teve uma pergunta sobre isso, né, na aula na semana passada da Corina, eu acho, que se expande tanto e acaba não sendo mais necessário, né? Talvez não, ou talvez a gente possa inventar os nossos nomes, né? E eu acho que a provocação do Paulo é mais nesse sentido, né? Quais são os nomes que a gente pode dar para isso, né? E aí isso aparece nas mais diversas maneiras, né? Aos poucos, essa palavra foi habitando todos os nossos fazeres, né? Quando a gente está num encontro de curadoria do palco giratório, né? Qual é a diferença de programação e curadoria, né? A curadoria, ela tem uma dramaturgia, né? Qual é a dramaturgia do seu festival, né? Quais são as relações que ele cria? Por que que esse trabalho vai estar na sociedade esse dia e vai encontrar com aquele grupo, né? Então, ela foi tomando conta da nossa prática
e sendo expandida, né? A gente criou um outro projeto que é o Cena em Questão, que era um projeto de crítica. E quando você vai escrever uma crítica, você está fazendo dramaturgia o tempo inteiro, né? Você está articulando o que você viu, o que estava visível ou invisível daquilo que estava assistindo, né? Sei lá, ainda mais a produção, né? Está na moda agora essa coisa de pitching, de projeto, aí o tal do storytelling, né? Qual é a história do seu projeto? Qual é a história da sua empresa, né? A economia criativa e tal. E isso é contar, né? É contar, produzir um sentido sobre aquilo que está querendo propor. Então, é uma palavra que aparece no seu modo de ser, né? E de viver. Pelo menos para mim, ela não é tudo. Eu não sei, assim, eu não. Eu tenho um pouco de questão em dizer que ela é tudo, não. Acho que ela não é tudo, mas ela é várias coisas temporárias, né? E aí, indo mais agora, fazendo esse shift, né? Para como eu encaro isso na criação, né? E aí, vindo também dessa experiência do Dramaturgias e vendo como que ela tem uma dimensão política muito grande, né? Essa palavra. Eu acho, no meu trabalho especificamente, né? Esse é um trabalho de 2008, 2012. Importante dizer também que eu tenho muita influência do João Fiadeiro. Ele é um grande mestre, assim, para mim, muito importante nessa minha virada de sacação, né, de como que eu posso articular o meu trabalho com objetos, com política, com corpos, com uma certa estruturação que às vezes eu sentia falta, né, dos trabalhos. E quando eu conheci o trabalho do João, foi assim uma grande reviravolta, né, em 2008. E aí esse trabalho foi orientado por ele, um trabalho da Cássia Leitão, que é uma artista lá de Portugal. E aí a gente foi chegando numa estrutura de citação que levava a uma situação. Depois a situação levava a outra citação. E aí essa citação levava a outra situação. E assim a gente ia construindo a dramaturgia desse trabalho. Então, quando eu pude... eu lembro que a primeira vez que eu vi o trabalho do João, eu fiquei maravilhada, porque você consegue ir acompanhando, é quase como se você conseguisse acompanhar o raciocínio dele. É como se ele estivesse criando enquanto ele está em cena. E você consegue ir acompanhando as modulações daquele raciocínio, daquele trabalho. Assim. Para mim, foi um êxtase, e é um êxtase, né? Poder ter a oportunidade de acompanhar um pensamento que não quer dizer que eu estou entendendo tudo que ele está dizendo, o que ele está querendo mostrar, que é a mesma coisa que ele está propondo, é o que eu estou sacando, né? Mas eu acho super interessante ter a oportunidade de você hologramar junto com o artista, né? O que ele está fazendo, o que ele está criando. E até nesse ponto também tem uma super inspiração que é a Judith Berry, né? Que é uma artista dos Estados Unidos, que ela tem um projeto que chama 10 Second Movies, que ela fez um estudo de neurociência e tal, em que o tempo que o cérebro leva para interpretar qualquer situação dura 10 segundos. Quando passa 10 segundos é que você começa a sacar alguma coisa daquela imagem. E aí esses vídeos são ótimos, porque eles duram 10 segundos. Então, quando você começa a entender, ele corta. Quando você começa a criar uma coerência, né, racional, o vídeo corta. Então, essa relação com o tempo também, ela é super presente para mim e eu acho que também se relaciona muito com a dramaturgia, nesse sentido, né, de quais são os tempos de cada pessoa, de cada situação, de cada momento, de cada imagem, quando é que ela está viva, quando é que ela morre, enfim. Só trazendo algumas inspirações e mostrando algumas imagens para não ficar tão abstrato, né? Então, esse foi um outro trabalho que eu fiz com a Kátia Leitão, que aí tem a ver com aquela questão da dramaturgia dos públicos, né? Que também apareceu na sessão passada. Esse trabalho a gente escreveu, se inspirou, né, nos grafites que estavam tendo muito na época aqui no Rio, também em Portugal, uns stencils, na verdade, né, em que eram várias frases para o transeunte completar, né. Então a gente levou isso para o espaço cênico. E aí a pergunta é: eu quero subitamente o quê, né? O que eu quero subitamente agora?
Então, era basicamente isso. O público começava ali atrás, naquela área de luz, nas almofadas, tinha os colchões e tal. Quando ele se sentia convidado, quando ele já sabia, né, o que ele queria muito naquele momento, ele escrevia, a pessoa escrevia, e depois ela sentava no lugar da plateia. Então, esse era meio que o procedimento, até que no final estava todo mundo na plateia e a gente acendia as luzes e via aquela construção de todos, né? Era uma performance do público mesmo, né? Já trazendo para essa questão de que o público também constrói sua própria dramaturgia e o próprio trabalho constrói também, né? Porque a gente vai também seguindo o que o trabalho está mostrando para a gente, fazendo emergir, né? E modulando nossas escolhas com isso também, né? Esse é um outro trabalho com a Magali Benvenuti, que é uma artista da França, em que foi, assim, era um trio, na verdade, né? E esse tecido, ele tinha 30 metros quadrados e a gente nunca tinha noção total de como ele se comportaria com as nossas ações, né? Por mais que a gente ensaiasse 1000 vezes, ele sempre podia surpreender a gente. E esse trabalho foi muito interessante, como teve um momento que a gente ficou muito empacado, assim, emperrado, a gente não conseguia avançar, a gente estava assim, ok, fomos vencidas por esse tecido. E aí a composição tempo real veio também de uma maneira muito interessante para a gente conseguir ver de fora, tá? Vamos olhar de fora, né? Porque é um método que te permite você olhar a situação de fora e agir sobre ela. Vamos olhar vamos agir sobre ele, tentar olhar o comportamento dele, depois agir sobre ele e ver como é que ele se comporta e depois agir, enfim, né? As relações das relações e até que a gente conseguiu terminar o trabalho, assim. E aí, por fim, esse que na verdade é um trabalho que vem antes de todos esses, mas é um que eu continuo apresentando até hoje, já fez 10 anos esse trabalho, que é o We Don't Have Money But We Are Funny, que foi um trabalho que eu estrei também lá em Lisboa, e ele foi orientado pelo Francisco Camacho. E na época, até estou falando aqui e me lembrando, na época a gente chamava, era como se fosse um orientador, um coach, né? Mas talvez eles eram dramaturgistas. Será que eram, né? Enfim, fica aí a pergunta, né? Eles foram esses olhares externos que, né, me ajudavam a dar a ver, a entender o que eu estava dando a ver, né? Então, eu coloquei a foto dessa cena porque essa cena, ela é um texto que eu falo sobre características do Brasil, né? Esse trabalho eu criei muito como uma resposta minha a sucessivos assédios que eu sempre passava como mulher brasileira na Europa. E eu só me dei conta quando eu criei esse trabalho, de que isso acontecia. E aí eu acho sempre muito importante a dimensão do risco, né? Acho que construir dramaturgia não é necessariamente construir garantias, né? Não está nada garantido. Tudo pode mudar, né? O tecido pode virar e a gente não conseguir fazer aquilo que a gente pensou. Então, meu trabalho tem muito isso, né? Eu gosto muito de ter sempre um ruído, um lugar que possa gerar ruído e que eu precise lidar com esse ruído em cena, né? E aí esse texto, eu começo embaixo desse plástico, sem contato visual com o público, e aí eu viro, rola um forrozão, né? Quem já assistiu vai lembrar. Começa com aviões e forró. Depois eu viro e me deparo com esse público, né? E é um trabalho muito intimista. E aí começa esse diálogo, né? Olhos nos olhos com esse público. E já nesse momento, no início do trabalho, eu já sinto se rolou, o que não rolou, se o público está ali, se não está, como é que está a temperatura daquele público, né? E é com essa relação que eu tenho que lidar até o final, né? Do que diabo é isso, né? Como boa cearense, ou do ai que engraçado, ou do riso porque eu não sei como agir, ou do afastamento, né? Então já é de cara, pá, esse texto e eu tenho que lidar com a energia que foi criada ali até o final, né? Pelo bem ou pelo mal, entre aspas, sem querer ser binária, né? Mas é isso, assim. Então, esse trabalho para mim tem essa peculiaridade enfim, até hoje, né? Ele continua. Eu vivo dizendo que eu vou parar de fazer ele, mas aí rola outras oportunidades, aí eu vou seguindo. Então, enfim, é um pouco isso, né? Como que uma trajetória de um corpo feminino acontece na Europa, assim. E aí, para terminar,
é mais uma continuidade também de tudo isso que eu já falei, né? Mas eu pincelei no início o trabalho do End Lab, né? O modo operativo End, com a Fernanda Eugênio, e essa pesquisa que eu estou realizando lá. O modo operativo End é um método que investiga políticas de convivência, né? De relações entre as pessoas. A Fernanda trabalhou com o João também já há um tempo, mas eles agora seguem com as suas pesquisas, né? Próprias, cada um. E aí, lá no modo operativo End, eu tenho esse desafio de tentar sempre transpor, né, e relacionar esse espaço do comum que é criado lá com o espaço cênico, né, da performatividade. Qual é a performatividade desse espaço comum? É meio que isso. E aí o nome do método tem a ver com o conectivo E, né, que tenta desestabilizar essas lógicas binárias, né? Ou a lógica muito afirmativa do é isso, é aquilo, ou da dúvida, né? Ou do achismo, né? Simplesmente, e encontrar um lugar mais de deriva, né? Um lugar de soma e não de, de ruptura ou de cisão, né? Com as coisas. Então, são relações que vão se desdobrando daquela relação que foi criada anteriormente, né? É um método que é muito da experiência, né? É sempre muito difícil contar ou falar como é que ele né? Mas a gente trabalha em vários planos, né? Essa foto é um plano mais maquete, em que você trabalha com objetos, exatamente para poder ter essa visão, né? A gente brinca, né? A gente tem uma capacidade laboratorial de controlar o tempo e controlar, né, o passado, presente, futuro, fazer rewind, voltar atrás, acelerar, né? Hologramar isso tudo, né? E aí, então essa é uma dimensão mais maquete, né? Então, geralmente partes de objetos, não do que o objeto mas o que ele pode ser, né? O que ele tem e não exatamente para que ele serve apenas, né? E aí as relações vão se desdobrando, né? Até composições coletivas, enfim, são criadas e são geradas e vão emergindo, né? Desse lugar. E aí, essas palavras são palavras que a gente usa muito lá, né? Modular, sintonizar, dosar, manusear, porque é isso, nada está dado, né? O acontecimento ele vai se dando no tempo, ele nunca está garantido. Então, é sempre necessário habitar esse lugar de modulações, de sintonizações, de manuseio, né? E não de manipulação, para poder compor, né? E compor com uma maneira de compor junto, né? Não a gente tenta trabalhar lá, a composição não é um conjunto de relações e de ideias sobrepostas, né? Claro que composição é sempre relação, né? Mas nesse caso a gente tem um olhar muito atento, né, para que a relação que eu estou criando seja realmente a que a imagem está sugerindo e não a que eu estou querendo, né? Que às vezes é muito difícil, né? Então, como que a gente se desapega dos nossos desejos, né, e se abre para o desejo do todo, né, do coletivo que está ali. E aí, nesse sentido, que eu percebo o lugar da dramaturgia nesse sentido, né? A gente tem muitas discussões, tem muitos psicólogos também no grupo, e muitas pessoas da dança também, mas a gente fica sempre assim, eu acho que quando eu ativo essa noção da dramaturgia, na hora que eu estou compondo, né, ou jogando, a gente também aciona muito a dimensão de jogo desse trabalho, vem um rigor, né, que não é uma rigidez, mas vem um rigor que é muito importante, né, ao meu ver. E aí é muito engraçado também organizar, observar os tempos, né, de cada lugar também, de cada país. Eu lembro que teve um laboratório aqui no Rio que o primeiro jogo que a gente fez já era assim, rapidíssimo, todo mundo colocando tal, e eu ficando angustiada com aquilo, né? E aí a Fernanda fala, essa é uma maneira de a gente medir como é que é o grupo, né? Como é que a gente
qual é o tempo daquele grupo e o que a gente precisa articular e desarticular para a gente poder experimentar outros tempos de relação, né? Então, enfim, tem aí algumas indicações, eu já falei, né? Estou aqui falando o tempo todo disso, mas esse compor, né? Como colocar junto, dar a ver juntos, confiar, né? Eu acho lindo também isso. Fiar é tecer juntos, né? E muito importante a gente desromantizar essa ideia de juntos, né? A gente sempre acha que porque tá junto é sempre uma coisa harmônica, que tá todo mundo, né, bem e apaziguado, e não, né? Acho que esse é o nosso maior desafio, né? Conviver nessas diferenças, principalmente agora, né? Tecer escolhas na suficiência, né? Ter cuidado com o outro, né? Com o que eu estou compartilhando e expressando para outra pessoa, né? Priscila traz também um pensamento que eu acho bem interessante, que é a dramaturgia como se ela fosse um dimmer de intensidades, né? Que tem tudo a ver com modular, sintonizar, dosar. É isso, tem a ver com tornar visível e tornar invisível, deixar numa penumbra, o que eu quero mostrar, né? O que eu quero compartilhar. Então, essa ideia de dimmer, acho bem bacana também. E aí, algumas imagens que materializam, né, esse trabalho. Essa foto é um jogo que a gente fez com objetos da nossa bolsa, né? Então, em que medida eu botar para jogo objetos pessoais já muda esse lugar, né, da relação. Uma coisa é usar minhas fita crepes, minhas canetas, né, que eu posso quebrar, que eu posso, né, que não tem uma identidade. Outra coisa é eu abrir minha bolsa e oferecer para outra pessoa a minha intimidade, né? Então, isso já cria um outro campo de relação. Esse é um experimento mais recente, que ela está chamando de embodiment, que é o nosso corpo como o tabuleiro, né? Então, que forças esse corpo está emanando, né? Que tipo de objeto e de abordagem ele está fazendo emergir, né? E aí esse exercício também tem uma inspiração do altar humano, do Pocha Nostra, que é um exercício fortíssimo, né? E aí é isso, entidades surgem, né? Surgiu aí um orixá que foi construída pelo grupo, né? Pelo grupo e não por mim, né? Inclusive, nesse exercício, a gente fica de olho fechado. E aí o trabalho está ficando muito mais somático também do que antes, né? Tá rolando um adentrar muito forte em práticas somáticas nesse momento, a partir do embodiment. E esse foi uma última residência que a gente fez agora, que já é uma outra modulação, né? De trabalhar a inseparabilidade do nosso corpo da natureza, porque é engraçado que a gente fala natureza como se a gente não fosse natureza, né? Então, isso foi logo antes do isolamento, quando eu olho, dá uma saudade do planeta Terra, essas imagens. A gente foi para a Bahia e experimentou esse corpo tabuleiro no ambiente, né, da natureza. E aí é a partir daí também que vem várias outras questões mais xamânicas, ancestrais, enfim. Eu também estou num momento de retomada ancestral agora, de entender esse meu corpo indígena, ou não é indígena, ou é branco. Não me sinto mais branca, mas não sou indígena, então estou bem nesse momento de pensar isso, né? E o meu próximo trabalho vem desse lugar também. Então, aqui também mais algumas inspirações para terminar, né? Dramaturgia como ação possível de criação de espaço comum, de convivência, repensando a autoria, deshierarquização, decisão, né? A gente não cindir, tentar retomar a decisão, né? Que a modernidade continua nos impondo após a modernidade, todo esse momento que a gente vive, que parece que já ficou lá para trás, né? Dramaturgia como arremesso, como encontro, né, dar a ver juntos, e esses encontros, né, vão trazendo também as feridas coloniais, o que é necessário reparar, quais são as curas que a gente precisa empreender, né, para conseguir continuar habitando o território
não cindir, né? E aí aqui, por fim, só umas perguntas que eu tenho me feito, tá? Porque aí eu tô agora nesse momento de decolonizar tudo isso que eu já falei. E aí é um ciclo mesmo, né? Aí eu volto para o Sesc, para o Sesc Dramaturgias, e como que essa nossa palavra super conceitual da contemporânea encontra esses corpos, né? É como se o ciclo se fecha de novo, né? Para poder recomeçar. Então, enfim, são coisas que a gente pode depois conversar mais a partir da cosmologia indígena, de onde eu venho, né? Eu sou nordestina, sou de Fortaleza, e uma vez perguntei para meu pai de quem que eu era descendente, ele disse que a gente era descendente de Lampião, então isso está aqui aparecendo agora também, né? Como que eu utilizo essas ferramentas para decolonizá-las, né? O tempo inteiro a gente precisa fazer isso, né? E aí, essa imagem da Moema, né, do Vitor Meirelles, que é um ponto de partida do meu novo trabalho. Minha mãe se chama Moema, minha avó se chama Moema, e quando minha avó faleceu, eu me dei conta disso tudo, assim, há 3 anos atrás. Então, volto lá para o Don't Have Money, But We Are Funny de novo, né? Só que com uma outra roupagem. E aí é nesse momento agora que eu estou desenvolvendo esse trabalho, eu queria muito colocar essa imagem, que eu tive o privilégio de poder passar pela sessão de feedback com a Cláudia Miller, que também é isso, né? É o privilégio de você ver várias pessoas debruçadas sobre o seu trabalho e construindo a dramaturgia deles com você, né? Te informando o que eles viram, coisas que nem a gente sabe, né? Então, eu também achei bem legal o que a Ana falou, né? Que a gente não sabe qual vai ser o trabalho. A gente não sabe, só quando ele está pronto. É meio óbvio, mas eu fiquei pensando, gente, realmente, a gente imagina 1000 coisas. Quando a gente vai fazer, quando vai incorporar, às vezes não rola, né? E a gente tem que lidar com isso. Então, enfim, achei importante trazer, né, o momento de agora, assim. Enfim, isso é só uma sugestão, trazendo o Basbaum de novo, né? Como que a gente pode pensar dessa maneira mais expandida, né? Como a gente, como plataformas mesmo de ação, né? E não só projetos efêmeros, mas como que nós somos plataformas dilatadas de ação, né? Onde a gente faz, com o que a gente faz. E aí terminar aí com o Krenak, né? Que a Terra é plataforma de diferentes cosmovisões. Enfim, gente, passei 13 minutos, foi mal. Mas essa nossa relação não se encerra aqui, né? É um dos momentos, né, que a gente está tendo. Até abandonei o roteiro, é normal, acontece. Mas são mais disparadores mesmo. Deixa eu só tirar aqui a tela. Enfim. Foi só uma organizar. Desculpa, querido. Não, continua, desculpa. A última coisa eu queria te cortar. Não, é só para a gente poder se alimentar de que outros modos essa palavra aparece, né? Não só para mim, mas a partir de pessoas que nem sempre são da dança também, né? Então, é isso. Obrigada. Mari, super obrigada por essa fala, assim, abordando a questão da dramaturgia sob diferentes aspectos. A gente vai dar início aos comentários e às perguntas. Se for tudo bem para todo mundo, a gente vai avançar hoje um pouquinho, mas se a gente não conseguir esgotar nos próximos 15 ou 20 minutos, a gente tem uma possibilidade de continuar as perguntas para a Mari na semana que vem, que se dispôs a voltar para continuar as perguntas, a responder coisas se esse tempo não for suficiente, né? Então, a Dani vai organizar, olhando aí no chat, quem quiser fazer uma pergunta, fala pergunta, ou eu, mas não coloca a pergunta lá que a gente não dá conta. Vamos lá ver se já tem alguma questão. Aí a gente vai chamando. Dani, você vai chamando, né? Sim. A gente tem muita coisa para perguntar, né? Porque a Mari trouxe assim, milhões de assuntos. Vamos dar um tempinho aí para as pessoas assentarem um pouco as ideias e poder perguntar. Também eu e a Cláudia temos perguntas. Se demorar, a gente pergunta.
Mas pode colocar aqui, por favor, primeiro coloca aqui, né, no chat, escreve pergunta, e aí eu vou organizando e liberando para vocês perguntarem, tá bem? Se ninguém tiver uma pergunta logo de cara, eu tenho, vou esperar 1 minuto, senão vou. Não, e agora que eu tô vendo todo mundo que chegou, gente, tanta Luciana Lara, tá todo mundo aí. Podem começar a fazer seus comentários, a compartilhar também a experiência do outro lado, ia ser uma delícia ouvir aquela, né? Já bem para Não, mas eu ia falar isso, alguém também, se alguém quiser, né, fazer um relato, acho que pode ser, né, complementar com alguma experiência, acho que é super válido. Mas eu vou acompanhando aqui no chat, então vamos começar com a pergunta da Cláudia. E aí, conforme for a pergunta também rolar, se alguém, né, vai colocando aqui pergunta, eu vou vendo a ordem, tá bem? Mari, eu queria puxar esse gancho do projeto Dramaturgias do SESC, e acho que também talvez a gente tem pessoas aqui que participaram do projeto que também podem ajudar nessa resposta. Fiquei pensando para você qual era a demanda que você fazia ao artista quando você fazia o convite. Porque, claro, a gente tem múltiplas visões de dramaturgia, o que é bom, o que é normal, etc. e tal. Mas como é que as pessoas entendiam esse convite, o que elas te propunham no sentido de pensar, bom, não é uma oficina de dança, nem em relação ao movimento, nem em relação à técnica, e nem sequer, talvez, uma oficina que a gente chame, sei lá, eu não uso esse nome, mas de composição ou de criação. É uma oficina de dramaturgias da dança. E aí, como é que você organizou isso? Que tipo de convite você fez? Que recortes vocês fizeram? E acho que também é legal ouvir alguém que tenha dado oficina para ver o que a pessoa se perguntou, né? Até a própria Michelle diz, nunca pensei desse jeito. Então, talvez seja a minha primeira oficina que eu dou com esse recorte. O que eu tenho que pensar? Ou eu já pensava assim, né? Só para catucar e quem sabe fosse legal ouvir Luciano, ouvir Jana, enfim. Eu acho que eu até preferiria ouvi-las logo. Porque, assim, eu introduzo, então, e depois alguma delas pega. Era muito curioso como a grande parte... Existem poucas pesquisas ainda específicas, né, nesse campo. Então, a maioria não tinha parado ainda para pensar especificamente nesse tema. Então, era por isso que já gerava em quem ia também esse lugar de aprendiz, porque também precisava entender como via aquilo no seu próprio trabalho, né? Então, na verdade, o meu convite vinha muito desse lugar de contextualizar o que o projeto pretendia, né? Que era mapear a dança no SESC, além de já poder propor um outro modo de ver dança, né? E as pessoas entenderem que existem muitas maneiras de articular e que dança é uma área de conhecimento, né? Não é só para se mexer, soar, fazer coreô, né? Então esse era assim o ponto de partida principal, né? Pensar em como ir criando um campo para aquele lugar, pensar dança, né? E articular o seu local, né? Ao mesmo tempo que exigia também uma generosidade de quem ia, porque você nunca sabia o que você ia encontrar. Eu fiquei um tempão achando que isso era um problema do projeto. Depois eu fiquei assim, gente, é um problema que está no próprio título, né? Ele é essa problemática, assim, né? Do que é isso, né? Do que é essa dança? O que ela pode ser? E aí eu vou lá e descubro, né? Então, para mim, está um pouco nesse lugar, mas aí não sei se as meninas querem também compartilhar como foi a experiência nesse sentido, né? Jana falou que quer falar, pode falar, Jana. Oi, todo mundo. Oi, Mari. Nossa, foi muito bom te ver falar e a gente fazer um pouco junto essa volta no tempo, né? Assim, de entender esse percurso
do projeto desde o convite, que era exatamente esse terreno nebuloso, assim. A Mari trouxe um convite, eu falei, dramaturgia, nossa. Mas instigou no lugar mesmo da gente procurar, assim. Aí eu dizia, Flávia, gente, não tem acho que eu devo ter um texto sobre isso, 2, sei lá, mas então a gente começou a estudar junto, a gente teve esse meio primeiro momento assim de troca, de trocar texto, de trocar impressões. E o que eu lembro bem e o que para mim foi muito importante foi achar uma estratégia minha para não chegar com uma oficina cabeção num lugar que as pessoas provavelmente não me conheceriam, não iam me conhecer e gerar mais ainda um afastamento. Então, para mim foi muito importante achar uma estratégia para abraçar, para acolher. E o que funcionou para mim, que acabou, claro, né, a oficina é viva e ela também vai se vai dançando junto, vai movendo, mas, por exemplo, sempre foi começar com uma prática. E realmente foi também um momento que eu consegui entender isso que a gente fala de teoria e prática. Então, para mim, essa oficina ela me ensinou realmente a como cada vez mais juntar e tentar trazer esse olhar de teoria e prática como os dois lados de uma mesma coisa, né? E não como coisas separadas. Então, eu tinha uma estratégia de começar por um lugar mais conhecido, mais familiar, mais próximo, né? Que era o mover, e a partir disso ir introduzindo, ir trazendo, ir apresentando esse conceito. Então, foi muito gostoso descobrir essas maneiras, né? Mas para mim foi sei lá, talvez um método, um jeito meu que funcionou muito, que eu acho que foi assim um componente que fez a coisa andar, porque era como a Mari falou, tinha oficina que a gente chegava, tinha 40 pessoas, como em Vitória. Aí ela olhou para mim e disse assim, vamos fazer com todo mundo? Eu falei, se couber na sala, vamos, que eu também sou dessas, né? E tinha lugar que a gente chegava, tinha 5, né? Que nunca nem tinha ouvido falar o que era dramaturgia. Então, cada oficina era antes de tudo um repensar de tudo aquilo que eu estava que eu já da experiência que eu já vinha de alguma outra cidade ou das experiências que eu já tinha como artista para estar ali naquele momento com aquelas pessoas tentando aproximar um conceito que inicialmente parecia tão distante, né? E assim, e era incrível também ver a chave de virada que muitas pessoas que estavam ali davam em poucos dias, né? Em alguns encontros. Tanto que tem pessoas que eu cruzo, que eu troco até hoje também, que vieram desse processo. Eu acho isso também, assim, de uma preciosidade, de um valor incrível. Eu só tenho, assim, gratidão a dramaturgias enormes. Não vou nem conseguir dizer o tanto, Mari. Porque acho que, antes de tudo, é sobre esse mergulho nosso, assim, meu também, e nosso no sentido de todo mundo que passou por esse lugar como uma oportunidade de mergulhar no seu próprio fazer de artista, né? E nesse lugar mesmo de que essa relação já era também pensar dramaturgia, né? De construir essa relação com aquela cidade, com aquele público. Dramaturgia da aula, né? Da Dramaturgia da aula, do encontro total. Às vezes parecia que, em alguns momentos também, só uma última coisa, parecia que quando vinha pela prática, encostava na ideia de coreografia, de composição, de criação. E no primeiro momento eu também fiquei preocupada com isso, né? Mas depois eu falei, não, é exatamente essa confusão aqui que a gente tem que conversar sobre. Não é composição, mas às vezes a gente criava algumas pequenas coisas para poder ver a dramaturgia ali, né? Então, para ver como uma coisa também não existe a dramaturgia sozinha. Então, tudo isso a gente ia discutindo sobre. Isso é importante falar também. Eu não fazia. O plano de aula também, todo mundo tinha liberdade total para propor. Eu não dava nada de indicação, assim. Às vezes eu mandava uma estruturinha, né, básica, metodologia, aquelas coisas, né?
referências, mas assim, também os profissionais eram totalmente livres para propor como eles desejavam abordar, né? E também é isso, né, Jana? Não é sobre não fazer coreografia, mas é saber por que você está fazendo aquela coreografia, né? Isso também é super importante de pensar. Não é você abdicar de si, do que você quer fazer, né? Mas é colocar a intenção, né? A intencionalidade daquilo, o que se faz, né? Enfim. Obrigada, querida. Que bom te ver. Agora o Thiago quer fazer uma pergunta. Oi, Mariana. Obrigado pela sua fala. Eu tenho uma pergunta que era um pouco obscura, assim, até para mim. Talvez você possa me ajudar a formular de um jeito construtivo. Mas ela é uma dúvida que eu tenho, não para você só, mas para mim mesmo, que é com relação, quando você estava falando sobre o projeto do Sesc Dramaturgias, que você tocou no assunto dessa tentativa de não colonizar as pessoas que participavam, né, que se interessavam pelo projeto. E aí eu fiquei pensando, porque toda a ideia de dramaturgia que a gente compartilha, né, que esse grupo que está aqui compartilha, ela tem uma ideologia, que é essa ideologia da hierarquização, da horizontalidade, do empoderamento, mas ao mesmo tempo um projeto desse tem que na verdade toda essa ideologia ela vem de um lugar muito específico, elitista, acadêmico. A gente usa, né, a gente fala de metodologia, a gente fala de procedimento, fala de partilha do sensível. Isso é extremamente específico, elitista. E aí, ao mesmo tempo, um projeto desse tem esse objetivo de expandir, eu escrevi aqui, o alcance do público, né? E aí, quando você estava descrevendo a situação da Flávia Meirelles, que chegou e começou a ler texto, e vocês começaram a perceber uma série de lacunas, aí isso me chamou minha atenção, porque eu também faço isso. Eu vou dar aula em lugares que não tem, que não estão muito contato com o tipo de conhecimento que eu tô, e aí eu também tenho essa ideologia de chegar e não querer colonizar. Ao mesmo tempo, essas pessoas, é super problemático, as pessoas estão querendo o conhecimento que eu tenho. Enfim, eu fico pensando muito sobre isso, porque às vezes eu fico pensando se as terminologias que a gente usa estão tão afinadas, sabe? Com o que realmente a gente pensa. Se a gente está fazendo uma coisa e pensando que está fazendo outra. Não sei, eu queria que você falasse um pouco mais dessa... Se vocês discutem mais essa questão da colonização, de como acessar essas pessoas e etc. Nossa, maravilha. Eu acho que isso é uma atenção constante que a gente tem que ter e que às vezes a gente não vai dar conta, porque nós somos o que somos, né? A gente vem da onde a gente vem, e eu acho que nem sempre a gente vai conseguir ter as diferenças já estão dadas, né? A partir do momento que eu sou um profissional que vem de uma outra cidade, vem por meio de um projeto do Sesc, né, que me contratou porque eu tenho um certo conhecimento, essas diferenças já estão sempre dadas, né? Por mais que a gente tente, eu acho que tem que lidar com essas modulações do horizontal que nem sempre, que não vai ser plano nunca, né? Vai ser sempre muito pegajoso, né? E na verdade eu acho que isso é uma coisa bem processual mesmo, né? A gente é colonizado e a gente tem que estar sempre atento para não cair nesse lugar, mas vai cair, às vezes não vai ter como não cair, né? É que nem eu penso agora, eu não quero contribuir com o sistema, mas eu faço parte dele, como é que eu contribuo com esse sistema como é que eu subverto um lugar institucional sem alimentar esse lugar institucional? Não dá, né? Tem que acolher que acho que não dá. Então, eu acho que a gente vai construindo essa presença sempre tensa. Isso, acho que é sempre um tensionamento, né? A gente tenta minimizar, mas a gente precisa de muito tempo, de anos, muitos anos, até isso a gente conseguir
eu não falo nem equiparar, porque eu também não acredito, eu não acho que não tem que ser igual, né? Ou equanimidade, são palavras que eu acho muito complicadas, eu não sei nem mais como chamar, sabe? Mas eu acho que como que a gente chega nesse lugar e já se despe também, né? Para embarcar junto naquela viagem, né? É que nem você chegar com um plano de aula todo formulado, chegar lá na hora, enfim, muda tudo, não é aquilo, apareceu uma pessoa de hip hop e outra de dança do ventre, e elas têm que dialogar de algum modo, como é que a gente vai fazer isso, né? É atenção às palavras, né? E aí também maturidade, né? A Jana mesmo falou, eu comecei minha oficina com o que elas já conheciam, né? Em vez de querer romper com um monte de texto filosófico, né? Mas às vezes naquele lugar é importante romper com o texto filosófico, nem que seja para a gente não rolou, a galera não curtiu, rasga esses textos, né? Tava todo mundo aberto para isso também. Mas é por isso que eu estou nessa jornada muito cuidadosa também, né? Ancestral, porque como é que meu corpo privilegiado, que eu sou branca, eu vim de uma construção branca, formação branca e tal, por mais que eu já não me reconheça totalmente, eu sou, né? Então, muito complicado eu falar de emancipar o meu corpo para minha ancestralidade, roubando, me utilizando desse lugar, né? Como privilegiada, enfim. É exatamente isso que eu estou trabalhando agora nesse meu novo solo, que é muito complexo de fazer, tanto que eu uso só materiais de plástico, é tudo de plástico, é tudo sintético, é tudo... Porque eu sou essa índia espacial de plástico, que está tentando se encontrar, né? Então... eu não sei se eu respondi, mas acho que essa pergunta ela é muito importante porque a gente tem que estar sempre se fazendo, temos sempre que estar nos fazendo ela e nunca achar que está ganho. A gente nunca... Acho que a gente não tem condições de achar que, sou decolonial, estou aqui horizontal e... Não, é sempre um espaço de tensão e a gente tem que ter super consciência dessa tensão, Sim. né? Eu, na verdade, não sei, não soube nem fazer a pergunta, mas um incômodo, sabe? Uhum. Quis compartilhar e queria saber se vocês... o que... se vocês... Como é que vocês falam sobre isso e se isso é recorrente ou não, de um modo mais analítico, assim, a partir da experiência. Mas eu acho que você falou tudo, assim, era o que eu queria saber mesmo. Obrigada. Obrigada a você. Cada situação é uma situação, né? E ela vai pedir uma determinada abordagem. Enfim. Falo demais. Não fala não, pode falar. A Clau quer fazer um comentário? Pode fazer, Clau. Cláudia? Oi, tô aqui. Me ouve? Na verdade, é um comentário rapidinho sobre isso que o Thiago falou e a resposta da Mari, porque eu acho que isso é uma questão não só nesse projeto, mas como em todos os ambientes do saber, das artes, que é o que a gente conhece. Então, assim, lembrei de duas coisas que parece que a gente está sempre reproduzindo uma coisa da qual a gente está se queixando, porque é difícil sair dessa estrutura, né? Então, fiquei me lembrando que no começo dos anos 2000, quando era muito comum os curadores franceses virem ao Rio assistir o Panorama, eles nos perguntavam, enquanto artistas, onde estava a brasilidade dos nossos trabalhos, né? E a Mari está aí também respondendo a isso. E aí a gente ficava muito horrorizado, que ninguém pergunta onde está o lado germânico do trabalho, né? Enfim. Mas aí depois parece que a gente também, eu tento falar, nossa, não, mas aí eu conheço tal coisa, que bom para a pessoa que eu vou compartilhar isso e tal. E a gente vai repetindo, e eu acho que essa sua pergunta, Thiago, ela é muito importante por causa disso, porque a gente parece que critica e repete, aí vai, né? E eu fiquei pensando, Mari, que isso também é um grande problema do palco giratório, do qual eu participei em 2015, que é um projeto, a melhor coisa que eu fiz da vida, mas que, ao mesmo tempo, tem uma coisa que, assim, seu espetáculo vai chegar ao interior da Paraíba. E aí, a Paraíba quer outra coisa, pensa outra coisa, não é obrigada a te conhecer mesmo. E aí eu vivi muitas experiências
muito curiosas, né? Muito diferentes. E uma coisa que para mim era importante era entender: não te querem aqui. A pessoa disse não para o seu trabalho, porque eu fiz o dança contemporânea em domicílio, que tem essa coisa que a pessoa pode dizer não quero. Eu ouvi vários nãos e fico me perguntando como é que a gente, quando vai dar oficina, ou vai se apresentar, ou vai trabalhar num lugar, pode abrir esse espaço e entender que, assim, como você faz para ficar, assim, não é o mesmo nível, mas ser mais fácil para o outro dizer, não, isso aqui não me interessa. Porque todos os projetos da gente, artísticos, de formação, eles têm que estar muito imbuídos disso. E o Dança em Domicílio me ensinou demais. Quando a primeira pessoa em 2007 me disse não, eu fiquei assim, eu falei, cara, é isso, a pessoa me ensinou a vida aqui. Não quero, obrigada, sabe? Não é a melhor coisa do mundo, tá tudo bem. Então, eu acho importantíssimo falar disso mesmo. Não, e é muito bom isso, Cláudia, porque ao mesmo tempo a gente também não pode subestimar essas pessoas, né? Elas podem sim dizer não, elas podem sim. Eu pensava muito também quando eu fazia curadoria do Dramaturgias, né? Ah, eu tô chamando a Michele Moro, Marcelo Evelyn e tal, porque eu acho eles incríveis, tá lá. É muito importante ele estar naquele lugar, mas será que não era melhor estar outra pessoa? Enfim, eu confesso que eu caí nisso. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que são trabalhos que poderiam não chegar ali se não fosse daquela maneira. Então, é sempre uma tensão mesmo, né? Tipo, por isso que era incrível quando a cidade me dizia quem eles queriam, né? E esse era o meu sonho, é o meu sonho, é esse, né? E o palco também tem isso, né? O palco tem um problema que pode não parecer um problema, mas eu acho que é um problema que as pessoas gostam tanto do projeto que não importa o que é, elas veem que é palco giratório, elas vão. E a gente costuma dizer que isso é ótimo. Eu não acho isso ótimo. Pode ser bom para a instituição e tudo mais, mas eu acho que era tão interessante se as pessoas pudessem ir porque elas foram convocadas, né, por aquilo, ou não. O contrário também acontece, né? Ela vai lá meio desavisada e tá lá o Michael no DNA de Dan, entendeu? Isso é muito maravilhoso, você criar essas situações, né? Eu estou lembrando do Michael lá na Paraíba, exatamente, Campina Grande, no lançamento do projeto, no meio da praça, e a gente, vamos lá, porque os curadores também, eu acho que é isso, né? Tudo é uma aposta, né? Eu gosto muito daquela ideia que acho que foi Alexandre Veras que falou em dramaturgia como arremesso. Tudo são apostas que a gente faz, né? Ou que vai friccionar, ou que vai dar liga, ou que não vai, e isso tudo tá tudo junto no mesmo espaço. Inclusive, é muito bom voltar nessa questão quando for Soraya e Laiane, que Soraya é muito boa em falar nisso, muito melhor que eu. Porque é isso, a gente fica sempre modulando esse não subestimar o público com não ser essa pessoa que acha que sabe o que ele quer, né? Tanto que a gente fez, tem 2 anos, a gente fez uma pesquisa com o Felipe Assis e a Rita Aquino, mediação cultural, uma cartografia no palco giratório, para a gente poder conhecer esses públicos, saber que essas pessoas que vão, e quem são, e principalmente as que não vão, né? Para a gente poder entender esses meandros, né? E como que a programação pode chegar nessas pessoas, né? Então, enfim, é isso. Gente, nós temos um pouquinho só de tempo. Tem aqui Aguilera Dadier. Desculpa, tem só seu nome. Eu não sei qual Sim, é essa seu mesmo. nome. É isso Dadier mesmo? Aguilera, está me escutando? Dadier? Ah, sim. Está me escutando? Sim, estou Oi, escutando Mariana, bem. tudo bem? Boa noite. Adorei sua fala também. Eu queria te perguntar o seguinte: eu tenho escutado muito aqui que a dramaturgia é algo que se aprende na prática, né? Então, eu queria te perguntar se existe, se vocês criaram, se você conhece, se existe alguns exercícios práticos para que a gente possa fazer essa análise na prática.
né? Tipo, alguma pequena metodologia introdutória para pessoas que estão interessadas, como eu, né, entender melhor a dramaturgia na dança, como que a gente apura esse olhar na prática, que seria também alguma coisa interessante, talvez, de a gente fazer aqui nesse grupo, com tantas pessoas da dança, algo que vá da teoria para a prática, né? Para eu sair daqui com alguma coisa mais concreta, talvez, mais palpável, mais que eu possa já, né, me aventurar nessa história. Obrigada. Da onde que você é? É da Dier, seu nome? Sim, eu sou da Dier, eu sou de Cuba. Cuba. Mas já sou mineiro também, porque eu moro aqui há muito tempo. Ah, mora em... O sotaque nunca sai da raiz. Prazer. Bom, acho que isso vai depender realmente como cada pessoa vai aprender, né? Por exemplo, as oficinas, elas aconteciam de 1000 jeitos, né? Tinha sempre esse momento de debater um texto ou de assistir um espetáculo. Isso foi muito bom, você assistir o trabalho de alguém e poder esmiuçá-lo, né? O que está posto ali, o que foi visto de questões e como que a gente articula aquelas questões. Tinha sempre um momento também muito importante da oficina que cada um mostrava, se tinham artistas que já estavam em processo de criação, eles mostravam esse trabalho nas oficinas e as outras pessoas, né, participantes, também opinavam sobre e compartilhavam, né, suas críticas, né, suas críticas no sentido de observar o que foi visto, né, e colaborar, enfim. Tem muitos modos de abordar, mas basicamente é isso, né? Eu acho que é um exercício muito de fruição também, de observação, né? De ir nas filigranas daquele acontecimento, daquele trabalho, e esmiuçar o que aquele figurino tem, o que aquele olhar fez, o que aquela pintura que você usou provocou, a materialidade daquele objeto, ela diz o quê? Então, eu acho que é muito sobre criar uma disponibilidade de observar, de perceber e construir junto daquilo que está sendo construir junto do acontecimento mesmo, né? A Jana também, eu lembro que ela usava sempre uma lista de perguntas em que, né, vou começar um trabalho, tem aqui uma lista de perguntas para você se fazer antes, durante e depois do trabalho, né? Enfim, acho que tem um universo muito grande, né, de possibilidades e que cada um vai encontrando também o seu modo. Tem oficinas que eu acho incríveis também. O Gustavo Sirico faz muito isso, né? Quando ele está começando o processo de criação de um novo trabalho, ele geralmente faz uma oficina sobre aquele tema para ver como que ela ecoa nos outros corpos, né? E você pode participar de um momento inicial de uma construção. Isso é super legal, né? Então, enfim, acho que eu dei alguns exemplos. Nunca vai ser possível dar todos, né? E, enfim, é legal também que a gente vai mapeando, né, esses modos de abordagem, que é o que esse grupo está fazendo, né? Mapear abordagens possíveis, né? Obrigado. Obrigada. Gente, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Eu tenho pelo menos 2 perguntas e um comentário, ou 2 comentários e uma pergunta. Eu vou pedir, então, para vocês anotarem as perguntas. Quem não teve oportunidade nem de colocar aqui, mas que ainda queria fazer uma pergunta para a Mari, a ideia, então, é que a gente, tenha a Mari aqui semana que vem com a gente. Só ia fazer um adendo, Dani. Faça. Não precisa anotar aqui no chat, porque agora a gente não vai ter como ver, porque a gente vai fechar o chat. Desculpa, é para vocês lembrarem. Tudo certo. É para vocês lembrarem para vocês, anotem no caderno. Não, porque às vezes fica a pergunta aqui e desaparece, né? Não só para a gente as organizar. Perguntas aqui. Que a gente vai abusar da Mari. Anotem aí nos seus caderninhos e depois pergunta depois. A Camila falou aqui que fica disponível, mas acho que é legal, como a gente está sempre assim, né, a pessoa fazendo a pergunta, a gente abre depois no próximo encontro para fazer as perguntas. Então, anotem nos seus cadernos as coisas, para não esquecer, acho que é legal, né? Vai ter uma semana aí
de intervalo para tentar deixar vivas as questões, e a gente continua. Acho que vai ser, assim, vai ser um prazer. Estou vendo que já tem um monte de gente falando coisa, eu não estou conseguindo acompanhar esse chat, pessoal. Mas eu acho que ótimo, tá dando assunto, e a gente tem uma convidada super disponível, né? Enfim, que quer estar com a gente, então vamos lá, né? Sai correndo, né, gente? A gente já agradece, né? Agradece esse e já agradece o próximo. Então, super obrigada, né, Mari, por estar aqui hoje e pela próxima semana, tá? A gente tem alguns avisos, pessoal, temos algumas questões. A gente tem o vídeo, né, da Ana Paz, que está numa aba lá no começo, no geral. Vai ter mais uma abinha lá que vai levar para o link no YouTube. A Cláudia já falou isso no começo, mas talvez algumas pessoas não tivessem entrado ainda, então eu estou repetindo. A gente também disponibilizou lá, se vocês entrarem no geral, nos arquivos... chat é uma dramaturgia só. Eu vou fechar meu chat, senão eu não consigo falar. A gente disponibilizou lá nos arquivos o livro Dramaturgias, Dança e Dramaturgias, em PDF. E a nossa ideia é, para a semana que vem, ler o texto do Lepec e da Ana Paz, né? Então, a gente vai ter esse tempo com a Mari primeiro, para a gente continuar conversando, e aí depois a gente passa a discutir os textos. A gente vai entender se a gente faz um texto de cada vez, se a gente faz tudo misturado. Eu acho que isso a gente não precisa decidir agora, vai depender também de como, inclusive, como vai andar a conversa com a Mari. Tem mais alguma coisa que a gente tem que pedir, Clau, para as pessoas? Eu vi o chat aqui, entrei nessa outra dramaturgia e não sei se você falou sobre grifar partes que sejam fundamentais para você do texto. A gente está propondo uma espécie de dramaturgia, que eu acho que é fazer o próprio recorte para facilitar a nossa discussão. Quem quiser, puder grifar aquelas frasezinhas, não precisa ter trechos imensos, do que realmente é muito importante para você. Não importa, se você odeia aquela parte, também ela é importante, né? Assim, ou porque você se identificou, porque você está com uma questão, não importa. E aí a gente vai propor uma dinâmica, tentar pensar uma maneira de que vocês possam contribuir com esses trechos, para a gente também começar a falar um pouco mais em conjunto, que é difícil nessa ferramenta, mas é um jeito da gente tentar. Então, aqueles que puderem ler e dar aquela grifadinha naquilo que inquieta ou que é importante, acho que ajuda bastante na nossa conversa na semana que vem. É isso. Sim, partiremos desses grifos aí. O que mais? E acho que é isso, a gente já passou bem do horário, mas a gente começa às 5 na semana que vem. A Dani vai abrir a sala escrito lá, encontro, 4 já, né? 4. Encontro 4, a gente começa com a Mari e depois vai para os textos. Qualquer dúvida, problema, sugestão ou reclamação, pode mandar para o e-mail, que é o jeito mais fácil da gente ver, porque somos duas. Eu achei que você ia falar, manda para o saque, né? Não temos saque. Eu gosto disso. Eu tenho serviço de atenção ao espectador no trabalho. Só faltou falar, né? Envia para o saque. Tá. O ombudsman. Mas, gente, fora a piada, olha, Mari, muitíssimo obrigada pela tua presença. A gente já tem muito o que conversar. E muito, muito, muito obrigada por todo mundo que está aqui usando esse tempo com a gente, compartilhando coisas. Porque, assim, nossa, me dá força toda semana. Falar, vou encontrar a gente, vou falar sobre coisas que a gente acha que são importantes. Olha, agradeço muito, muito mesmo. Também agradeço, pessoal. Eu queria fazer parte do grupo, mas é porque nas terças eu também estou no EndLab, mas eu vou tentar estar nas terças, que lá é quinzenal, então quando eu não for lá, eu venho na conversa daqui. Super bem-vinda, sempre. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada, boa noite. gente. Boa noite. Só antes de terminar, eu vou falar aqui, então, o texto para o próximo encontro.
E agora eu não lembro o título, mas é o do André Lepec. Espera aí que eu tenho, Dani. Se chama Errância como Trabalho. Posso escrever, lógico, errância Como trabalho, do Lepec. E o da Ana Paz, que chama O Crime Compensa ou O Poder da Dramaturgia. Nossa. Lembrando que está no nosso arquivo. Oi? Esse texto era um clássico do Dramaturgias. Esse texto dela. Todo mundo usou. Pelo menos para a gente começar, e lembrando que está lá no nosso arquivo, graças a Aline Bonamin, quero agradecer, porque a gente não tinha tudo escaneado, e ela gentilmente nos mandou esse PDF completo. Obrigada, Aline, foi muito bom. Então agora foi. Gente, até semana que vem. Muito obrigada. Obrigadão, até, gente. Beijo. Beijo.